Boa tarde. Eu vim aqui fazer esse vídeo como um testemunho, tá? É um testemunho que eu gostaria de estar dando, primeiramente, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Segundo, me retratando com Deus por uma palavra que eu proferi e que sirva de lição para mim e para todos que tiverem a oportunidade de estar ouvindo esse meu testemunho, tá bom, gente? Primeiramente, eu queria dizer que eu não tenho nenhum vínculo com religião nenhuma. E isso eu estou fazendo porque Deus tocou no meu coração e eu senti que era uma forma correta de eu me retratar pelo que eu falei e pelo pecado que eu cometi. Bom, primeiro, começamos assim. Eu estava outro dia aqui em casa, já tem um tempo atrás, conversando com os meus filhos, a gente estava discutindo sobre religião e veio em pauta o falar em línguas. Quando veio em pauta o falar em línguas, a gente conversou, cada um deu sua opinião, a gente divergiu de uma forma saudável sobre o assunto, o que cada um achava, o que não achava. E no desenrolar dessa conversa, eu proferi a seguinte palavra: eu só vou acreditar no falar em línguas quando alguém que estiver falando em línguas, Deus me dê a compreensão de eu não precisar de pastor estar traduzindo, eu entender o que aquela pessoa está falando. Até então, caso contrário, eu não acredito, eu acho isso uma besteira, eu acho isso uma falsidade, e ponto, e acabou. Foram essas as palavras que eu falei. Passaram-se o tempo, eu já tinha até me esquecido disso, e eu fui dar uma caminhada com os meus filhos, e aí um deles falou: vamos tomar um sorvete? Eu falei: eu não quero, mas se você quiser a gente vai lá e compra o sorvete. Aí entramos na sorveteria aqui próxima em casa, e nisso tinha um rapaz lá, um crente, né, na minha frente. Eu tava na fila, eles sentaram, eu fui lá pedir. Aí o rapaz olhou pra mim e falou assim: que óculos bonito, né? Eu falei: obrigada. Aí ele virou pra frente, eu queimei assim, disse: tudo bem. Passou um pouquinho, o menino virou pra mim de novo e olhou pra mim. Eu estava segurando meu celular com maço de cigarro na mão. Aí ele virou pra mim e falou assim: você fuma? Olhou pro cigarro, olhou pra mim e falou: você fuma? Eu balancei com a cabeça afirmativamente. Falei: fumo. Aí ele falou assim: você tá desviada da igreja? Aí eu peguei e fiz assim: eu não frequento igreja, já frequentei há muito tempo lá atrás, muitos anos atrás. Aí esse menino de repente começou a falar em línguas. Quando esse menino começou a falar em línguas, me deu aquela vontade tremenda de rir. Aí eu ameacei aquela risada, tudo, me contive, mas ri, tirei um barato, olhei para os meus filhos, eles também estavam meio que querendo rir. Ele ficou um tempo falando em línguas, depois que ele terminou, ele falou assim para mim: se arrepende do teu pecado, né? Mais ou menos isso, que eu não me lembro muito bem quais foram as palavras, mas basicamente era isso que ele quis dizer. Se arrepende dos teus pecados e volta para Deus, que Ele tem um propósito na tua vida. Se você não se arrepender, Deus vai te mostrar ou te provar alguma coisa. Foi alguma coisa mais ou menos assim. Eu fiquei puta da vida. Aí peguei o sorvete e falei: vamos sair. Saímos tudo e eu saí com aquele negócio na minha cabeça. Fiquei brava, fiquei pensando: por que esse cara veio, né, perturbar a minha cabeça? Tô de boa, não tô fazendo nada pra ninguém e tal. Continuamos descendo e tal. Passou um pouquinho, né? Aí quando eu tava chegando perto da minha casa, esse rapaz passou por mim do outro lado da rua cantando um louvor alto, que eu nem lembro na verdade qual era. Aí eu olhei pra ele assim, e quando eu olhei pra ele, na hora assim eu senti uma sensação estranha. Eu senti uma tristeza muito grande. Aliás, não foi uma tristeza, eu senti uma sensação de, sabe, um mau pressentimento. Como se algo tivesse frio, tivesse ultrapassado por mim. E seguido desse mau pressentimento, eu senti uma tristeza muito grande. Eu desci com meu coração triste. Aí quando eu entrei em casa, eu ainda comentei com os meus filhos: gente, será que realmente aquilo não era de Deus? Será que realmente aquele menino
não tava falando as coisas certas. Aí meu filho, mãe, pelo amor de Deus, lá vem você, bababá, isso não existe, bariri, baroró. Eu peguei e falei, tá bom, não vamos mais falar sobre isso então, vamos deixar rolar. Só que eu fiquei com aquilo no meu coração, fiquei com aquilo, sabe, não fiquei legal. O resto do dia eu fiquei meio assim, passou. E eu tava com uma cirurgia odontológica marcada para fazer no dia 22, passado agora, de junho, né? É uma cirurgia, né, gente? Uma extração é uma cirurgia, é uma intervenção cirúrgica, né? Então, uma extração, quem nunca passou por uma extração, normal, tava tudo bonitinho, agendado. No dia que antecedeu essa extração, eu me senti de novo com aquela sensação estranha. Eu peguei e falei, deve ser ansiedade, nervosismo, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa e tal. Passou. No dia que eu acordei, tava tudo bonitinho, marcado para fazer essa extração. Quando eu cheguei no local da extração, minha pressão estava um pouco alterada. Entrei na sala com aquela mesma sensação, aquele aperto no coração e tal. Mas a médica falou pra mim, olha, sua pressão tá alta, mas não o suficiente pra gente adiar essa cirurgia. Você quer fazer ou você quer remarcar? Eu peguei e falei, não, já tô aqui, vamos fazer, ponto final. Fiz a extração. Então, uma extração de dente, a gente o esperado aqui, que entre 7 e 10 dias esteja tudo bonitinho, cicatrizado, normal, né? Dentro do que tem que acontecer, na normalidade. Os 3 primeiros dias foi assim, bem traumático, tá? Eu fiquei 1h30 com essa mulher dentro da sala. Essa mulher não conseguia tirar meu dente. Essa mulher teve que quebrar, serrar o meu dente no meio. Essa mulher teve que fazer um fórceps, né? Abrir as gengivas pela lateral. Essa mulher teve que lixar o osso da minha boca para conseguir tirar esse dente. Eu não aguentava mais, eu lá dentro orando, pedindo para Deus me libertar logo daquilo que eu não estava aguentando mais. Graças a Deus o dente saiu. Quando esse dente saiu, parece que eu tinha tido um outro filho. Beleza. Saí de lá com as orientações, Foram transcorrendo os dias, os 2 primeiros dias normal. Terceiro, quarto dia começou já uma coisa estranha, começou a doer bastante. Comecei a me sentir mal, procurei o pronto atendimento, a médica olhou, deu uma limpada, me orientou a voltar no posto. Aí eu voltei, essa médica viu que estava infeccionado, tirou os pontos e falou, olha, eu vou trocar a medicação, você fica na sua casa tomando essa medicação e vai dar tudo bem. Passou mais 2 dias, nada, e aquele mal-estar, aquela sensação ruim. Aí fui pro pronto-socorro, não fui atendida, aí voltei. Aí fui de novo na dentista, aí ela viu que estava bem mais infeccionada, ela fez uma curetagem, né? Tirou toda aquela sujeira de pus e tudo. E me passou, continuou o medicamento, né? E falou, bom, agora eu acredito que vai melhorar. E eu passando mal, sem conseguir comer, aquele, sabe, mal-estar físico, tudo. Aí eu fui tomar banho, já estava cansada daquilo, já tinha passado 10 dias já, nada de cicatrização. A médica lá falou que eu estava com o osso exposto, pouco tecido, que não dava para fazer sutura. Enfim, uma simples extração que se transformou num problemaço. E aí eu fui tomar um banho um dia, estava bem triste, chateada com aquela situação toda. Aí eu estava tomando banho, e quando eu estava tomando banho, veio na minha cabeça as lembranças do que eu tinha dito. Quando veio a lembrança do que eu tinha dito, me veio também a lembrança do que o rapaz tinha falado para mim. Quando eu lembrei do que eu tinha dito, do falar de línguas, eu comecei a encaixar as coisas. Uma coisa na outra foi se abrindo na minha cabeça como uma cortina que é rasgada. Aí veio a palavra de Deus sobre o meu coração e falou assim, eu uso as coisas pequenas ou loucas do mundo para envergonhar as grandes, aquelas que não são, para mostrar para aquelas que são que eu sou Deus.
Não lembro exatamente a palavra na Bíblia, mas foi dessa forma que veio a mim. E aí me veio a lembrança daquele rapaz. Me veio tudo aquilo. De novo, voltou para mim de uma forma bem lúcida, bem clara. Aí veio a palavra de Deus de novo falando para mim. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é justiça. E outra palavra mais forte ainda veio a mim e falou assim: não tente a Deus, né? E não blasfeme contra o Espírito. Quando veio essas palavras sobre mim, que eu estava no banheiro, eu senti uma tristeza muito grande, comecei a chorar e eu pedi para Deus perdão. Eu pedi perdão porque eu entendi que eu pequei contra Deus. Com a minha palavra eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus quando eu duvidei que Deus pode fazer o que Ele quer. Eu pequei contra Deus quando eu coloquei em xeque-mate o falar em línguas. Eu me coloquei numa situação de julgadora. Aí eu pensei, como eu posso julgar a vontade e a forma como Deus quer se manifestar? Deus, Ele pode se manifestar da forma que Ele quiser. Ele pode falar a pessoa pode falar nas línguas estranhas, a pessoa pode dançar, a pessoa pode sapatear, a pessoa pode gritar, a pessoa pode chorar, a pessoa pode rir. Deus, Ele se manifesta da forma que Ele quiser. E naquele momento, quando eu falei que eu só acreditaria em línguas se Deus me fizesse compreender as línguas, eu estava tentando a Deus e eu estava blasfemando contra as coisas do Espírito que eu não conheço, que eu não sou absolutamente ninguém nesse mundo para poder contestar. E Deus abriu para mim o entendimento de que tudo aquilo que estava acontecendo comigo era pela palavra que eu tinha proferido. Eu mesma proferi uma palavra, sabe, contra Deus, me amaldiçoando, porque quando a gente fala contra Deus, a gente está se amaldiçoando. Então eu pedi perdão para Deus, eu chorei bastante, pedi perdão naquele momento para Deus, lá no banheiro, sozinha, eu e Deus. E aí eu senti como se a voz de Deus falasse para mim: a partir de hoje você vai começar a melhorar. Porque Deus é Pai, e todo pai repreende o seu filho. Eu passei pelo amor, pela repreensão de Deus. Porque Deus, Ele repreende a gente com amor, mas Ele nunca tira de nós a misericórdia dEle, né? Ele nos repreende, mas a misericórdia e o amor dEle permanece em nós. Então, assim, eu podia entender que nós não somos nada nem ninguém para contestar as coisas de Deus, de como Ele se manifesta, como Ele quer se manifestar. Então, através desse vídeo, né, que eu me retratei com Deus, mas eu queria me retratar mesmo publicamente. Embora eu tenha falado isso aqui dentro da minha casa, só com a minha família, com os meus filhos, mas às vezes a gente testemunhando, a gente evita com que outras pessoas cometam o mesmo erro, o mesmo pecado que a gente, né? Então eu falei para Deus: Senhor, eu vou dar esse testemunho, para que o seu nome santo e poderoso seja glorificado. Eu sempre fui muito, muito fervorosa, sempre tive muita fé em Deus, independente de religião. Mas eu pequei contra Deus e eu recebi a minha paga. Por eu ter pecado com a minha boca, olha o que aconteceu na minha boca. Uma simples extração, fiquei com o osso exposto no maxilar. Sabia precisar de enxerto, que eu tinha passado no outro dentista. O médico falou: olha, provavelmente você vai ter que fazer um enxerto, você está sem tecido, esse osso não pode ficar exposto porque pode vir infecção, é perigoso. Entendeu? E depois que Deus veio, a palavra dele em mim falou, me lembrou do que eu tinha falado. Que eu senti Deus falando: a partir de agora você vai melhorar. No próximo retorno que eu tive com o dentista, ele já olhou, já começou a crescer tecido, a infecção cessou, o mal-estar passou. Eu consegui comer, né, que eu não estava conseguindo sequer comer. O pouco que eu comia eu vomitava, porque eu também estava tomando uma medicação extremamente forte. E é assim. Com isso eu quero dizer que Deus, Ele escolhe as coisas realmente loucas do mundo. Daquele momento eu olhei aquele menino e falei: eu acho, pra mim ele é doido, xarope, né? Esse cara vem falar comigo, me colocando como uma pessoa melhor do que ele naquele momento. E de repente ele estava assim, cheio do Espírito de Deus. De repente Deus sim estava se revelando para mim através daquela pessoa.
por uma palavra que eu tinha falado que eu nem me lembrava mais. E mesmo assim, Deus, na bondade dele, ele falou comigo e eu não entendi, eu não ouvi, porque a gente não ouve as coisas que Deus fala pra gente. A gente só quer ouvir o que a gente quer, o que é prazeroso, o que é bom, o que vem de encontro com aquilo que você acha certo. Então Deus falou comigo, eu não ouvi, através daquele rapaz eu não ouvi. Então Deus, sabe, ele me, como um pai, ele me corrigiu, tá? Eu não vou falar que Deus me castigou, porque Deus não castiga ninguém. Deus corrige. E eu passei pela correção de Deus. Deus me corrigiu, eu passei por essa situação, estou me recuperando hoje, graças a Deus, tá? Porque há alguns dias atrás eu não conseguia mal falar, mal levantar da cama, passando extremamente mal mesmo, por causa de uma extração. Então, pela boca eu pequei. E pela boca Deus me repreendeu, me mostrou quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão Pai Ele é. Passei pela repreensão de Deus e Deus também me curou. Né? Me curou porque estava difícil e foi a mão de Deus, porque de uma semana para outra que eu passei no dentista, que não tinha tecido, que o meu osso estava exposto, sabe? Depois daquela voz no banheiro, que foi a voz de Deus falando comigo, me mostrando onde tudo tinha acontecido, o que eu tinha falado, por que as coisas estavam acontecendo daquela forma. Em 2, 3 dias a minha boca já estava criando o tecido suficiente para cobrir aquele buraco da extração, entendeu? O remédio que estava me fazendo extremamente mal parou de fazer mal, eu consegui me alimentar, consegui terminar de tomar medicação. E graças a Deus estou de pé, porque eu não estava conseguindo fazer absolutamente nada em casa. Eu estava completamente prostrada em cima da minha cama. Então, assim, a Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Deus é maravilhoso, Deus é Pai. Nós não somos absolutamente nada. Perdão, meu Deus, por eu ter falado o que eu falei. Entendeu? A minha boca nunca mais vai ser usada para levantar qualquer dúvida sobre qualquer coisa que diga respeito a Ti, meu Pai. Entendeu? Louvado seja o Teu nome, glorificado, exaltado sempre, sempre, sempre e para sempre. Entendeu? Obrigado também pela minha família que me apoiou nesses dias, né? Que hoje está fazendo 17 dias de tudo isso. E essa lição eu vou levar para sempre comigo. Que nós não somos absolutamente nada para dizer como Deus tem que se manifestar. Tá bom? Deus, Ele é Deus. Ele não precisa de nós precisamos dele. E Ele se manifesta para cada um da forma que Ele acha que aquela pessoa vai entender, compreender, que vai ser melhor, que vai ser, não importa, do jeito que Ele achar que tem que ser. Tá bom? É isso, gente. Obrigada, meu Deus. Perdoa 1000 vezes perdão. Se eu vivesse 1000 anos eu pediria perdão ao Senhor pelo que eu falei. Mas que a lição foi, sim, aprendida, tá? Paz para todos. Um beijo bem grande no coração.